Pessoal da torcida tricolor está começando, contextualizando de hoje para falarmos do real problema do São Paulo, de como São Paulo deve agir daqui até os próximos, quais são os problemas que fizeram o São Paulo chegar nesta situação com a eliminação do Mirassol, com a possível saída do grupo da Libertadores, está numa situação que é quase impossível a classificação, precisaria acontecer o que não aconteceu no ano, enfim... Todo o problema administrativo, estrutural e também o que fazer em relação ao Diniz. Qual é o papel mais correto e mais profissional para fazer em relação ao Diniz? Porque o que o São Paulo não pode fazer é demitir mais um técnico apenas para se aliviar ou para aliviar a torcida que está irritada. Então, demite o técnico, ufa, que alívio. Nada podia ser pior que ele. Daí contrata alguém no desespero, a gente vai falar disso. Então, espera aí no vídeo, porque a gente vai falar disso e vai falar se é ou não a favor da saída do Diniz e por quê. Antes de tudo isso, passo a palavra para Gabriel Perecini e, enfim. A gente já começa? Uhum. Então vamos lá. Então já fazer começando... saudações só. Saudações a todos. Vamos lá. A questão principal, que eu acho que eu particularmente, posso estar enganado, tá? Mas que eu no mínimo vejo pouca gente abordar, para não falar quase ninguém. Eu vejo poucas pessoas abordar em relação aos problemas estruturais do São Paulo. Por exemplo, tá? A gente está num momento, obviamente, eu não sei o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, tá? O que a tecnologia que vai existir no mundo, não faço a menor ideia. Mas eu acho muito difícil pensar que a gente vai ter um cenário tão claro quanto a gente está tendo hoje, em que você abre um Twitter, você abre um Facebook, você abre um YouTube, você tá com um amigo, o amigo tem um print no celular, em que você tem todos esses mecanismos para o cara te mostrar o que acontece desde sempre, só que agora de uma maneira muito escrachada, de tipo, oi, eu quero ser conselheiro, vote em mim que eu vou defender a criação de uma pista de skate. E essa é a proposta do cara. Não podemos nos esquecer da sauna, hein? Então vote em mim pela sauna. O outro com o biribol, o outro com não sei o quê, e pessoas que querem virar conselheiros do clube, que é aquele universo que a partir do fim desse ano vai ser ali de 250, 260 pessoas, que vão ter mais poder, que vão ser as únicas pessoas com direito a voto, e dentre elas vai estar esse tipo de gente. As coisas estão acontecendo muito claramente na nossa cara, elas estão berrando na nossa cara, de uma maneira que não vai ficar mais claro que isso, e o São Paulo não tem mais tempo de esperar que fique mais claro que isso, porque vai chegar uma hora que não dá mais. Vai chegar uma hora em que o clube ele vai começar a brigar para não cair, se não vai cair. Já aconteceu com todos os outros. A dívida aumenta, o profissionalismo não existe, a política toma conta, o clube, no caso o time, né, dentro de campo, vai ficando para trás, e chega uma hora que dentro de campo isso é asfixiado. Em 2017 o São Paulo escapou, em 2013 o São Paulo escapou, em 2016 o São Paulo evitou que ficasse numa situação desesperada, mas flertou com o perigo. Vai chegar uma hora que isso não vai dar, até porque as dívidas estão lá em cima, os jogadores vão ficando cada vez mais fracos, você vai tendo menos poder de investimento, ninguém passa a querer vir jogar para cá. Isso também você olha em qualquer time do mundo, você olha para um time e fala, pô, não, esses caras aí, não, eu vou lá, ninguém dá certo lá, eu vou lá, eu me queimo, eu vou lá, eu não disputo nada, eu fico longe de qualquer cenário, eu só sou xingado, só jogo meu valor de mercado lá para baixo, tô fora, eu vou pro outro ali. O cara prefere às vezes ir para um time até menor. Então, antes só de você complementar isso, imagina o peso agora com o Daniel Alves, né? Porque o Daniel Alves agora tá todo mundo. Eu já vou trazer a situação dele. Aí se o Daniel Alves, tinha que sair mesmo. Se o Daniel Alves me sai de um time de São Paulo, você imagina como o São Paulo vai ser visto por outros jogadores que sabem do potencial que o cara tem e não conseguiu funcionar aqui. Que não é que ele não conseguiu funcionar, porque a parte dele está fazendo o que é para se criticar, a gente critica, mas a parte dele está fazendo, mas isso é uma coisa muito grave. E antes até de passar, um problema que a gente vai ter que falar do populismo de presidente, diretor, que vai fazer um investimento, prefere fazer um investimento num jogador caro para agradar a torcida, do que em jogadores aposta e investir, por exemplo, num refis, num departamento médico, num departamento fisiológico, porque isso não aparece.
para a torcida não aparece. É que nem o político que vai cuidar da cidade lá, não é o buraco que vai aparecer, é a estátua gigante. A estátua gigante todo mundo lembra. O buraco você só vai lembrar no ano, por isso que a galera vai fazer só no ano da eleição. Então esse tipo de coisa acontece no São Paulo, prejudica o clube há 10 anos e com medo da pressão da torcida, e por isso que quando a gente fala da torcida, não é culpa da torcida, culpa da diretoria fraca que não tem pulso para tomar as decisões. Mas volta a palavra. Não, depois de tudo isso que eu falei, era justamente o exemplo do Daniel Alves que eu ia puxar. Porque, independentemente do que você pense do Daniel Alves, especialmente depois do ponto lá do Batuque, esquece isso. Eu acho que é indiscutível o peso que o Daniel Alves chegou, ou a pompa que ele chegou, ou a grande contratação que foi. Isso é completamente indiscutível, e aí você goste, não, acho que ele tá jogando bem ou não. Para mim é o melhor jogador do time, com sobras, e errou lá, como a gente falou na última live, né, na segunda-feira. Então, o meu ponto é o seguinte: você tem esse jogador, que viveu no Barcelona, que também tem uma política complicada. Aí você pega depoimentos e apurações, como do Vitor Birner, que traz o seguinte, vamos repetir para dar esse cenário, a tal da base aliada, né, que hoje era, a maioria dessa base era apoiadora do Leco, e hoje apoia majoritariamente, se não integralmente, o Júlio Casares, quando no fim do ano passado, o Raí estava para sair de diretor de futebol, e aí não era questão do Raí, era o cargo do Raí. O cargo do Raí é muito cobiçado, você ser o mandatário ali do futebol, o chefão do futebol. Quando ele estava para sair, e esse grupo ia meio que tomar este poder para passar novamente por cima do estatuto e colocar um diretor estatutário, ao invés de ser alguém com notório saber como manda o estatuto, e colocaria um cara que, quando foi virar conselheiro, a principal campanha dele era em relação a futsal, essas coisas, que para comandar um clube com uma receita de 400, 500 milhões, e aí o Daniel Alves se posiciona favorável à manutenção do projeto, favorável à manutenção de treinador, manutenção do Raí, aí o São Paulo se classifica direto para a fase de grupos, que foi o que sobrou no ano passado, especialmente depois da chegada do Diniz, e aí o Raí é mantido. Esse grupo fica completamente, esse grupo de conselheiros, o cara que é conselheiro, o cara sonhou com aquilo. É isso, o cara que, assim, ele não, muitas vezes ele não é nada, ele não tem nada, ele não tem nenhuma capacitação para estar lá, para oferecer algum serviço, ele não tem absolutamente nada. Esse grupo de pessoas, na maioria das vezes desse jeito, nessas qualificações que eu falei, passaram a tornar o ambiente do futebol terrível. E o Daniel Alves, como disse o Vitor Birner, confidencia para pessoas próximas que nunca viu um ambiente daquele, nunca viu tanta gente jogando contra, nunca viu tanta gente se meter onde não tem que se meter e onde não sabe se meter. Isso é óbvio, isso como nós falamos na segunda-feira, isso atrapalha o melhor jogador do mundo, o pior jogador do mundo, isso atrapalha tudo, isso joga o time lá para baixo, isso prejudica o dia a dia, prejudica treinamento, isso vai para o jogo, isso tudo afeta, é assim que começa o problema. Então isso não é aceitável. Não é aceitável que um grupo, seja lá que grupo seja esse, o cara que toma conta do não sei do que, o cara que é influente na churrasqueira, não interessa. Não é aceitável que esse grupo, por ambição de poder, porque para muitas dessas pessoas é preferível que o São Paulo perca com eles do que ganhe sem eles, não é aceitável que eles tenham esse tipo de voz, que eles minem o futebol desse jeito. E aí, de novo, a gente bate aqui na questão da separação do social do futebol, que por coincidência, e aí de novo, independentemente se você é a favor ou contra isso, por que isso não foi levado adiante lá dentro? Se essas pessoas estivessem minimamente preocupadas com o clube, por que isso não chegou a ser discutido? Só discutido, tá aqui, ó, gente, esse é o projeto, vamos sentar, vamos colocar na pauta, vamos todos debater isso aqui, vamos analisar, por que isso caiu na mão de um órgão que não tinha poder de veto e foi vetado? Por quê? Então, assim, ninguém entende o porquê, ou entende. Engavetado que é pior. Porque não é que você vetou, você discutiu. Não, você colocou numa gaveta, estamos lá vendo, estamos vendo. Chegaram a falar em programa, não recebemos, e a gente sabe que o documento está lá, o estudo, e a pessoa é ultra acessível a todos, né? Ao Júlio Casares, ao Natel, conhece eles, não é um cara qualquer, é alguém que faz parte do clube e conhece os meandros do clube. Um advogado de notório saber.
Então é muito complicado um grupo desses, por ambição, agir assim, e é grupo que fica, quando você vai ver até conselheiro dando pitaco em futebol, é assustador. E aí, o torcedor, às vezes, ele tá vendo, não, mas a teoria terrível, né? A parábola, o axioma do Tiririca. É pior que não fica. Fica pior. A gente viu outras administrações de time grande ficar pior e o time cair. Mas não pode ser pior. O fundo do poço não chegou. O fundo do poço do São Paulo não chegou. Não pode ser pior do que perder do Catar do Mirassol? Pode ser pior. E assim, isso não quer dizer que um trabalho é bom. O problema é que um trabalho é ruim, como vem sendo o São Paulo nos últimos anos, e ele é ruim em tantos pontos que parece que tudo é catastrófico. Qualquer discurso do tipo, tem que mandar todo mundo embora e jogar só os garotos, já foi por terra. Porque a gente estava só com garotos, praticamente, nesse jogo de Libertadores, por necessidade, que é um negócio muito mais grave. Né? E o segundo ponto, não pode ter um diretor pior, porque não sei o quê. Um diretor que, assim, montou um time que, em alguns aspectos, Hernanes não tinha como saber que o cara não ia render nada. Não tinha como saber. Qualquer pessoa que fizesse a contratação, qualquer dirigente capacitado, traiu o Hernanes por N motivos. Aí você vai questionar se pagou muito, se pagou pouco. Daniel Alves, mesma coisa. Juan Fran, mesma coisa. Essas contratações, o Vitor Bueno, independentemente do que vem jogando nas últimas partidas, também era uma contratação interessante. Thiago Volpe, mas tomou... Também era. Por quê? Porque quando você faz algumas contratações, é aposta. Então, para quem fala, o Raí tá uma desgraça, tá ruim o trabalho dele, tá. Mas o trabalho dele teve uma evolução? Teve. Só que para o torcedor que não vê resultado, dá para ver alguma melhora? Não vai dar para ver. É só você pegar a contratação. O que você prefere contratar? Diego... Me fugiu o nome. Do Diego que perde gol contra o Corinthians lá. Diego Souza. Diego Souza, me dá até branco no nome dele. Olha a referência que eu tenho do cara, que horror. Diego Souza ou Daniel Alves? Quem que você prefere? Nenê ou Hernanes? Quem que você prefere contratar hoje? Quem que você contrataria? Quer dizer, hoje a galera vai falar. Teve alguma evolução? Aí teve. Mas algumas coisas são invisíveis. E aí você vai vendo, e por isso que a gente fez aqui o real problema de São Paulo, você vai vendo pessoas vociferando para qualquer coisa, querendo destruir tudo, e é muito fácil esse discurso pegar quando está tudo muito ruim. E aí, como eu falei no começo do vídeo, não dá para você mandar um técnico embora dizendo, ufa, agora sim, esse cara foi embora e agora tudo vai dar certo. Porque no São Paulo isso não acontece. A gente fala, tem que mandar esse elenco inteiro embora. Olha, um update, a gente está fazendo isso há 10 anos. A gente fracassa um ano, manda todo mundo embora, contrata tudo jogador novo, pum, aí fracassa no outro ano, manda todo mundo embora. Quando a gente fala de continuidade, claro que você não pode insistir num trabalho ruim. Mas, enfim, não sei se você já ia puxar o Diniz agora. Então eu vou devolver a palavra. Na verdade, eu ia deixar até o Diniz para o final de tudo, porque assim, esse ponto é importante, a gente pode exemplificar, porque você falou que algumas coisas são invisíveis, só que a maioria delas são bem visíveis. Eu estou citando aqui que você acha tranquilamente esse tipo de informação. Não é novidade o que eu estou falando. Aí você pega, por exemplo, para trazer mais exemplos. Inclusive, vou falar aqui 4 nomes, 2 que apoiam cada candidato. Né? A gente tem o Luiz Cunha, que chegou a ter um cargo na diretoria de futebol, né? Lá na época ainda do Gustavo, antes do Pinotti e tudo mais. Teve o Luiz Cunha, o próprio Pinotti. Agora a gente teve o Opsi Blum, que teve um papel importante em conselho de ética. O papel dele foi importante, a decisão dele é outra coisa. E tem o Homero Belitani, que é outro conselheiro que está lá também há muito, muito, muito tempo. E aí a gente chega nesse ponto dos 4, em que é o seguinte: imagina, só para deixar tudo muito claro, a última eleição presidencial do Brasil, essa agora de 2018, que elegeu o Bolsonaro. Pense nessa eleição. Vamos no segundo turno. Segundo turno eram ideias bem opostas, eram pessoas bem opostas. Então, vamos supor... Haddad, Lula e Bolsonaro. É a coisa mais oposta que você pode ter na política. Era bem diferente. Era um lado atacando o outro. Não, você faz isso. Não, mas você faz isso. Não, mas eu quero que faça assim. O outro não faz assado. Então, assim, você tem essa oposição. Pensa que você tem um candidato, um eleitor, qualquer que seja, que está de um lado. Está até trabalhando no staff de um dos candidatos. Tá? Você pensa nisso. Aí tem uma discussão interna lá
em que ele não concorda com a decisão final do que aconteceu. Não concorda, não, pô, isso aqui não foi legal. Ele migra para o outro. Ele migra para o exato oposto. E por que isso acontece? Porque é óbvio que aquilo não se trata não tem fundamento em ideias. Não, pô, eu tô com esse lado porque a ideia desses caras pro clube é o que se parece com a minha. Isso aqui, sim, pô, isso aqui que eu acredito que vai melhorar o São Paulo. Não, é pelo poder, cara. É pela minha linha aqui com você, porque, sei lá, a gente tem uns interesses aqui que é parecido e a gente vai se alinhar aqui. O quê? Agora não é mais? Pois agora eu vou lá pro outro lado, na maior tranquilidade do mundo em período eleitoral, o cara que a situação vira oposição do dia para a noite, não mais que do dia para a noite. Para imaginar, aparece um candidato X lá, o Moro resolve ser presidente, o Bolsonaro e o Lula fazem uma chapa, os dois. Opa, vamos fazer uma chapa aqui, um vai ser vice e o outro. Só para a galera entender, isso acontece no São Paulo, nesse nível. Pô, mas o cara não defendia X e o outro não defendia Y? Sim, mas eles querem ficar lá, tanto faz X ou Y para eles. É isso que a gente está debatendo aqui, né? Ninguém está falando nem bem nem mal nem de Bolsonaro, nem de Lula. É só para pegar o exemplo. Por isso que eu só falei, pensa de um lado e vai para o outro. Aí você escolhe o lado que cada um tá e migrou. Porque hoje, você colocar na cabeça de uma pessoa, imagina Bolsonaro e Lula numa chapa, um de vice, outro de presidente, as pessoas falam, meu Deus, eu não consigo imaginar isso. No São Paulo isso acontece. No São Paulo isso acontece diariamente, no estalar de dedos. Não tem como dar certo. E no universo, que agora em novembro serão eleitos conselheiros, a gente vai ter de 250 a 260 conselheiros, sempre tem um que não está apto, o outro que, aí um vitalício que vem a falecer, aí tem que falecer 10 para abrir as cadeiras de novo, enfim, 250 a 260 pessoas que decidem sempre o futuro de São Paulo. Dentro dessas 250 a 260, como eu citei no começo do vídeo, tem o cara do biribol, tem o cara que não torce pro São Paulo, tem o cara que é da pista de skate, aí você pega esse universo aí de 250 pessoas e você vem reduzindo. Porque o cara do biribol, tá nem aí pro futebol, o cara do biribol. O cara do biribol que é o biribol. Se o futebol tá bom, tá ruim, é pra dele. Tem o cara da piscina, ele quer saber da piscina. O outro lá, às vezes um conselheiro já mais idoso, o cara não participa mais porque ele não tem condição física de participar mais. E aí você vem puxando, você vem reduzindo. No fim, você vai ter o quê? 200 pessoas? 180 pessoas que realmente ali mandam ou têm alguma atividade ativa, estão realmente ativas no clube? Desse universo, aí você pensa, quando você vê um conselheiro falar uma bobagem, quando você vê um conselheiro entrar com um processo contra o clube para tirar o São Paulo do Profut, por exemplo, ou seja, que você quer arrebentar o clube, é isso. Não, tira aí. Por quê? Eu quero entrar com processo. Quando você vê isso acontecer, você pensa o quanto de poder essa única pessoa tem. Porque é ela e mais cento e alguma coisa. E que mandam ali em tudo e que tornam o clube, que é a parte do futebol, que é onde vem a maioria do dinheiro, que é onde vem a maioria da receita, que é onde o clube a visibilidade, se baseia. Exato. Visibilidade, tudo. Porque assim, São Paulo, você vai ficar sócio de São Paulo por causa do futebol. O que torna o São Paulo tão grande como a sede social, né? A sede social é o tamanho e a grandeza do clube e o sucesso dele no futebol. E aí, e aí já para encaminhar para a fase final, porque isso é fundamental e eu não vejo ninguém falar. Porque é isso tudo que chega lá no fim. Por que no São Paulo o jogador vem e não dá certo? Tem milhões de motivos e começa por aqui. O São Paulo se sabota muitas vezes de dentro para fora. Aí a gente pega a pilha, a gente muitas vezes, a torcida de uma maneira geral, pega a pilha e acha que é muito fácil. Não, tira ali o Daniel Alves, resolve. É óbvio que não resolve, é evidente que não resolve. E isso, o cara pode estar bem ou pode estar mal, tá? Ele pode estar jogando bem, tá jogando mal, mas é óbvio que não é isso que resolve. Quando a gente entra na gritaria desses caras, é um problema muito grande. E aí, só para pegar o último ponto, essa eleição, a gente está tendo o candidato, né, e o candidato à presidência do conselho na mesma chapa. Cara, a presidência do conselho, que aliás era o exemplo que eu citei do Blum e do Homero Belitani, eles eram candidatos à presidência do conselho deliberativo por uma chapa, eles não foram eleitos, ficaram irritados e foram apoiar outra chapa. Cara, é inadmissível. O presidente do conselho deliberativo, ele tem um poder enorme, ele pode tornar o clube ingovernável. É ele quem aprova ou veta as principais pautas de discussão nas reuniões do conselho deliberativo. É esse cara que aprova, não, nessa reunião nós vamos falar disso. Se tiver uma denúncia contra o presidente, é ele que bota na pauta ou não. Se tiver uma denúncia contra o diretor de futebol, é ele que bota na pauta ou não. É isso, professor. Por incrível que pareça, no caso do Jack, que ficou tão famoso, o Leco pegou isso e botou na pauta.
porque chegou o contrato da Farist na mesa dele, ele falou, opa, não, o que é isso aqui? É inadmissível, e botou para discussão. Se ele arquiva aquilo, tinha passado, o clube tinha sido lesado. Esse cargo é enorme. No São Paulo, esse cargo, ele é de chapa. Você elege o presidente do conselho, quase que alinhado ao presidente, fala, ó, eu sou candidato a presidente, votem no meu candidato ao conselho. Esse cargo, ele devia ser independente. Ele devia ser um acordo entre as duas chapas, falar, não, bota aquele cara ali, aquele cara, pô, é respeitado pelas duas chapas, vai ser uma pessoa importante nesse cargo. Aqui não, aqui ele tá aliado com o presidente. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Então, assim, eu tô até pegando aqui, que eu anotei as coisas. No fim de tudo, para a gente resumir esse ponto, os dois candidatos já soltaram as suas chapas, tá? As suas propostas de governo, né? Se você tivesse, a gente não tem, tá? Não tem, mas um exemplo, se a gente tivesse um plano de governo que ele fosse muito bom para o futebol, você olha e fala, pô, caramba, cara, boas ideias aqui, o cara explicou como vai fazer, pô, indicou as pessoas, falou que se for eleito, essa pessoa vem para cá, essa vem para cá, tá aqui todo o plano de gestão do cara, certinho, pô, que bacana isso aqui. Não tem isso, mas se tivesse, esse cara corria risco de não ser eleito, tá? Enquanto o outro... Sim, mas só deixa eu fazer uma parte Pode aqui, falar. quando a gente fala não tem, só para isso é para o público entender. Nós lemos os planos, tá? Os dois. A gente até comentou uma coisa. O Júlio Casares é mais articulado para falar, o Roberto Natel muito menos. A diferença é discrepante. Para elaborar o plano, a escrita do Roberto Natel está muito mais elaborada que a do Júlio, a pompa. Porque o conteúdo é tão genérico quanto. E o conteúdo, quando a gente fala não tem, é assim, olha, no futebol nós vamos profissionalizar. Como assim? É isso, vai ficar melhor. Eu anotei aqui, dos dois planos, a pergunta predominante é como? Nos dois planos. Porque assim, se você mandar eu fazer agora uma campanha para o Gabriel ser candidato à presidência, eu vou falar, gente, seguinte, eu vou ter um time forte, tá? Eu não vou abrir mão do meu time, mas eu vou gastar menos do que a gente arrecada, eu vou maximizar as nossas receitas, tá bom? Eu vou profissionalizar os setores do clube, todos eles terão metas, nós vamos traçar planos ali muito a curto, médio e longo prazo para o São Paulo se articular e voltar a ser grande, aquele São Paulo que a gente conhece. Pô, lindíssimo, parabéns, pô, Perecini, muito bem. Como? Lindo, como? E ninguém fala. Então, assim, se a gente tivesse... De duas pessoas que estavam lá, de duas pessoas Sim. que se tivessem ideias para maximizar... o Júlio Casares, inclusive, esteve na parte do marketing e na época dele não teve essa explosão, tirando o fato de ele vender grama em ouro, que ele escreveu um livro, que ele capitalizou ali para ele. Mas assim... E a mesma coisa o Natel. Estão lá, o que o Natel fez? Vou votar contra o Leco, mas de realizações para o futebol, ou de ideias para o futebol, num desgoverno que está agora o São Paulo, esses caras teriam que estar preocupados agora. Quando eu falo desgoverno, mas dá para ser pior que o Leco? Dá para ser pior que o Leco? Dá. Até o Leco porque já vai herdar uma dívida absurda, já vai sair atrás. Vamos pensar que se entrasse um cara competente e que fosse bom administrador, esse cara teria um trabalho imenso, muito, muito, muito grande. Esse cara não poderia começar um plano, e que o plano dele, e isso vale para os dois candidatos, vou resolver as finanças, não vou abrir mão do futebol, nós vamos ser competitivos, fortes e grandes. Como eu chegar, eu vou ter que enfrentar o Mike Tyson. Na próxima semana eu falo, olha, vou... Tá preparado? Não vou me entregar na luta? Caraca, velho, como assim? Você vai treinar? Vou desviar dos golpes dele e vou dar um no queixo dele e vou ganhar. Pô, parabéns, né? Você vai treinar no Cobra Kai, você vai, ficar limpando vidro lá com o senhor Miyagi. Aliás, que série. Vai, continua. Vai, vamos lá. Não, tudo bem. E aí, só para falar, se a gente tivesse esse candidato, ele provavelmente não seria eleito. Por quê? Porque primeiro os sócios votam, aí eles votam no conselheiro, aí o conselheiro é o cara que nós estamos vendo aí nas redes sociais, que eu estou lá no começo do vídeo. Gente, o biribol é importante, gente, não nos esqueçamos da sauna, minha proposta é a pista de skate. Esses caras vão votar para presidente. Então você acha que esses caras vão olhar o plano do futebol? Eles vão olhar para saber, o que tem aqui? Tem a pista de skate? Aí por isso que o Júlio Casares... acho que até vazou, eu não lembro o blog ou o site ou qualquer coisa que vazou, mas falando em blog, pessoas dentro do clube, quando eu fiquei citando exemplo lá atrás, gente que processa o clube para tirar do Profut, gente que fica passando para blog mal intencionado mentiras ou coisas de torcidas para inflamar,
para gerar pressão, para ganhar o poder, para ganhar terreno dentro do clube. Não, mas isso vai prejudicar o São Paulo, você está mentindo. Não, tranquilo, o importante é eu galgar aqui dentro. Então, vai votar o cara do social, aí vaza o áudio, por exemplo, do Júlio Casares, quem ele já falou que vai ser lá o diretor de social dele, que é o Dedé, que foi o diretor da época do Aidar, e que muita gente diz que é santista, ele processa quem fala que é santista, mas tem muita gente que fala que ele é santista, aí ele fala que vai dar 5% dos contratos do futebol pro social. Por que ele faz isso? É óbvio, porque o voto vem de lá. Então é óbvio que a campanha vai ser essa. Não é que ele vai pegar 5%, ele vai falar que quem quiser patrocinar o São Paulo tem que pagar o X do patrocínio mais 5%. Nunca vi ele falar, e se a empresa não quiser? E se num contrato de 15 milhões, ela não quiser pagar 750 mil a mais para jogar, para dar esse dinheiro pro social, pra piscina do clube? E se ele não quiser, você vai fazer o quê? Não, então não quero recusar, ou você vai tirar dinheiro do futebol para dar pro social? E assim ele se elege. As pessoas se elegem, não ele especificamente, peguei um exemplo aqui. As pessoas se elegem. Então assim, nesse cenário, a gente vai continuar dependendo de um alinhamento de planetas muito grande, de ser um time num campeonato, numa bola, num momento que bate na trave e entra, ufa, pela primeira vez, o outro time perde o gol. Para a gente ser campeão, para ver se ganha um título aleatório, e se esse título aleatório traz, sei lá, um pouco mais de visibilidade, traz um pouco mais de paz interna, quando você vai vender um jogador, o jogador valoriza, e você diminui um pouco as dívidas, para ver se isso coloca o clube em algum rumo minimamente melhor, porque hoje o cenário é que você dependa em todos os tempos de agora, e mesmo que aconteça, continue dependendo do acaso para ser campeão. Então, assim, para resumir... É torcer por acaso, hoje é torcer por acaso. Para resumir, em termos do Diniz, que aí eu falei que eu ia falar no final, e eu fiz toda essa introdução para mostrar como as coisas não são sérias, é o seguinte, vamos supor que o São Paulo, lembrando que os dois candidatos apoiaram o Diniz, não, por mim, o Diniz fazendo um trabalho excelente, eu quero ver se o Diniz ficar até o dia da eleição. Os candidatos falaram muito bem dele, falaram, por mim o Diniz tem que ficar mais, olha, um milênio no São Paulo. Ambos os candidatos falaram. Então, eu sou muito curioso de ver. Antes até de complementar, então eu vou falar, para vocês terem uma ideia como é que a gente está bem arrumado. O Júlio Casares fez uma promessa para o Estabiano, você vai ter um jogo de despedida. Porque sim, esse é o momento da gente se preocupar com isso. São Paulo, na situação que está, nesse plano de engrandecimento, de marca, um jogo de despedida para o Estabiano vai resolver todos os problemas. Ok. Aí o que faz o Natel? Promete que vai ter jogo também. Olha quão diferentes são o pensamento dos dois. Por isso que a gente está falando aqui. Qualquer um dos dois que ganharem, qualquer um, seja o Casares, seja o Roberto Natel, por pior que um pareça em relação ao outro, porque um fala bem, vai ser a mesma estrutura, as mesmas pessoas lá, a galera vai se rearticular lá dentro para ficar com cargo diferente. Um era diretor de não sei o que, vai ser diretor de não sei o que lá, e aí vai. Até porque você fica devendo muito favor para ser eleito pelas 100 e poucas pessoas ali, você fica devendo favor para todo mundo, você tem que começar a distribuir os cargos, porque é assim que você paga esses favores. Os favores são os mesmos, então assim, sim, é óbvio. Se fazer, o outro vai ter que fazer também, porque prometeu para um grupo X, o outro prometeu para o grupo Y. Teve até um seguidor meu no Twitter que mandou assim, ele falou, cara, eu era favorável a abrir o voto para todo torcedor, só que vendo o populismo dos candidatos, eu me preocupo, o cara mudou de ideia disso. E eu particularmente, não tenho opinião formada. No plano de gestão, o único que falou disso um pouco mais, que falou que ia abrir pelo menos para os sócios, que também metade torce para outro time e não vai estar nem aí para o futebol, mas, enfim, já quer mudar, diz que quer mudar alguma coisa, foi no plano do Natel. O que também não quer dizer muita coisa. Mas em relação... Eu vou trazer o Messi, vou dar um jeito de trazer o Suárez, que não está contente, vou fazer um plano aqui. E não vai trazer. Falar, tentamos. E não tem como trazer. Mas aí, na hora que você votou, já foi. É tipo promessa de político. Opa, já foi aqui. Mas em relação ao Diniz. Ao Diniz, o que todo mundo falou bem, eu estou muito curioso para ver se ele não for mandado embora das eleições, mas tudo bem. Vamos supor que chegou na definição de que vamos mandar o Diniz embora. Beleza. A gente tem uma eleição daqui 3 meses, menos de 3 meses agora, né? Como é que faz? A gente não pode agora contratar um cara por muito tempo que vai vir uma outra gestão. Então, qual seria a coisa profissional a se fazer? Se todo mundo está pensando no bem do São Paulo, então vamos fazer o seguinte, você chama os dois candidatos, você, Leco, Raí, chamem os dois candidatos, chamem os respectivos candidatos a diretor de futebol, que o Natel já falou que é o Marco Aurélio Cunha, o Casares não abre, o Casares ele solta vídeo de 1.068 pessoas, não, aqui o nosso ídolo aqui, ele pegou o Éder Joffre, coitado, o Éder Joffre
Pô, coitado, o Eder Joffre pegou um vídeo que o cara tá se esforçando para ler alguma coisa, eu apoio o Casar. Gente, pelo amor de Deus, aí ele não abre quem é o diretor de futebol, e o diretor de futebol é básico, cara. É parte da campanha, você tem que falar quem é o seu diretor de futebol caso você ganhe. Como assim? Aí ele botou no plano de gestão dele, eu falo se eu ganhar. Que isso, cara? Você tem que botar o seu diretor de futebol, é o óbvio. Então você tem que levar o diretor de futebol, os respectivos candidatos, você vai falar, seguinte, gente, a gente precisa chegar num consenso aqui pro próximo técnico, para que a gente possa fazer um planejamento e oferecer para esse técnico um contrato até 2021. Tá? Independentemente de quem ganha, esse cara precisa estar seguro de que ele vai chegar até 2021. Porque a gente está em setembro, só que quase em outubro, a gente se engana, porque, não, está em outubro, então está acabando o ano. A gente, depois de sábado agora, a gente vai ter 12 rodadas disputadas do campeonato, vai ter 26 rodadas de campeonato brasileiro, que é mais de 2/3 do campeonato. Exatamente 2/3 do campeonato para se disputar. A gente vai ter uma Sul-Americana, provavelmente, inteira para se disputar, uma Copa do Brasil para se disputar. Isso não é coisa para técnico tampão, gente. Isso não é coisa, até porque, primeiro, que não aceitaria. Segundo, que, fica um ano aí praticamente tampão. Não existe isso. Ia aceitar e já ia vir com o Daytona Racing do Fernando Diniz. O cara ia ficar desesperado, cada jogo ali sendo julgado. Não, pelo contrário, ele já saberia que provavelmente quando batesse o fim do Campeonato Brasileiro, a menos que ele ganhasse um título ou chegasse numa final e perdesse por 0, ele ia embora. Que trabalho que esse cara vai fazer? Pô, ele não vai fazer 3 ou 4 jogos, ele vai fazer quase um ano inteiro. Como é que você dá isso na mão de qualquer um, na mão de um tampão? Então deveria se juntar com os dois candidatos, os respectivos candidatos à diretoria de futebol e chegar a um consenso. Cara, aqui a gente precisa chegar num consenso do que é melhor para o São Paulo nesse momento. Seguinte, estou decidido de mandar o Fernando Diniz embora. Não acho mais, não quero mais, não dá. Então, quem que a gente acha aqui? Pô, esse nome aqui, pra gente estudar. Bota os caras para trabalharem juntos. Até porque, no caso do Marco Aurélio, por exemplo, ele é conselheiro. Se o Natel for eleito, ele vai ter que abrir mão do cargo dele de conselheiro para ser diretor de futebol. Então, o cara, ele já tem uma obrigação, digamos assim, com o clube, ele já é conselheiro, ele já tem que fazer algo pela instituição. Chama esses caras e mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Como eu falei, a gente não sabe nem quem seria o diretor de futebol em um dos candidatos. E se não for para fazer isso, ao invés de mandar técnico tampão, nesse cenário que a gente falou, aí você mantém o Diniz, cara. Aí não, para mandar um tampão, aí você mantém o Diniz, porque aí não faz sentido. A gente ficar jogando quarta e domingo, para vir um cara de provavelmente qualidade inferior, que é um cara que vai aceitar se sujeitar a ficar só 3 meses, 4 meses, não muito mais do que isso, e sem tempo para treinar. Um cara que vai pegar do zero e que vai ficar só direto lá, quarta, domingo jogando, viaja para fora do país, vai para a Copa do Brasil, não dá. E tem um outro ponto aqui que é muito importante, antes que falem, porque assim, a gente sempre tem que lembrar, porque as pessoas esquecem, que a gente era contra a contratação, contra também a manutenção. Quando o Diniz foi mantido lá no ano passado, a gente achava que não era o técnico para o São Paulo, justamente por isso. Qualquer derrota ia trazer todo o histórico dele. É um fracassado. E para o São Paulo, algumas derrotas acabam sendo prováveis. Empatou com o River, como se fosse um absurdo. Mas o River não jogava aquelas coisas. Qualquer coisa toma um tamanho muito diferente, como se todos os outros clubes não estivessem passando por oscilações muito esquisitas para os elencos que tem, etc. e tal. E eu não estou falando que o trabalho do Diniz é bom. Não é. Aliás, comete erros enfim. Mas assim, a gente está correndo o risco de pegar algo pior, a gente é contra, de pegar algo pior, e a gente está explicando qual é o jeito. Se você vai... não tem nenhuma evolução do trabalho. Tá. Os jogadores que estavam com o Diniz, abraçaram o Diniz de um jeito que eu nunca vi, continuam abraçados ao Diniz. Você já ia ter um problema ali de gerenciar o elenco, lembrando que nós tivemos problema com pagamento de jogador. Eu estou colocando essas coisas que são problemas sérios, tá? O elenco de estruturais. Estruturais. Então, assim, você está devendo salário, você está com dificuldade de pagar o jogador está tomando pedrada, a única coisa que ele fala é, olha, eu acredito no trabalho desse técnico, eu estou me esforçando para o trabalho do cara funcionar. Não, vamos tirar esse, colocar um tampão, que é isso que a gente está falando, para outro presidente decidir ali na frente. Que foi até um texto que o PVC escreveu, que a galera falou, não, ele está falando isso porque é dos outros, porque agora todo mundo que odeia o Diniz e que odiou sempre o Diniz, acha assim, tira o Diniz de qualquer jeito, põe qualquer um, quem que está no mercado. E não é assim. Tivesse escolhido um técnico melhor, a gente falou nomes que a gente considerava muito melhores do que o Diniz, nem todos poderiam dar certo. Por exemplo, o Thiago Nunes faria muito mais sentido que o Diniz. Perdeu o emprego no Corinthians. Não conseguiu fazer o time do Corinthians andar. Ainda que o problema fosse diferente e tal. Mas aqui, quando a gente fala é a mesma coisa da contratação do Hernandes. Era a contratação correta. Daniel Alves é a contratação correta.
A gente não pode cometer erros amadores se justificando em como São Paulo está mal. Porque é continuar mal. Se mandar o Diniz nessas condições, só pela gritaria, só pelo alívio da torcida, só pelo não aguento mais, só pelo discurso idiota que ele fez no fim do jogo, falando que pelo menos o segundo tempo ganhou, que não tem contexto para aquilo. Não tem. Aquilo, a televisão até desligou a sua aí. Não tem contexto para aquela frase. Não tem contexto. Ah, não, mas ele quis dizer dos garotos. Não interessa. A LDU já não estava mais no jogo. Aquilo foi uma barbaridade que ele falou, tanto quanto falar que em 8 meses estaria jogando igual o Fluminense. Foi muito ruim o discurso. Mas se não for para juntar todo mundo e fechar um nome, que seja o nome que for, e fechar e escolher com algum critério, é melhor deixar esse cara até que um responsável pelo clube, um mandatário, de fato, que entre, assuma o clube, possa fazer isso. E de resto, acho que a gente se estendeu um pouco mais, porque é um vídeo muito importante. Eu pedi muito para a galera curtir, compartilhar esse vídeo muito. É importante a gente ter essas discussões em todos os lugares. Em todos os lugares, por todo tipo de canal. Inclusive canais mais panfletários, a gente precisa atacar esses pontos que, se a gente não atacar, a gente vai ficar berrando. E eu entendo pessoas que berram. Tem gente que berrar é igual a audiência. O cara acha que berrar vai resolver todos os problemas do clube. Porque é uma coisa bem prática. Eu grito mais, eu tenho mais audiência. Então, se eu gritar, o jogador vai jogar mais. Se eu gritar, o presidente vai presidir mais. Se eu gritar, o diretor de futebol vai contratar melhor. Não é assim que as coisas funcionam. Não é no grito. Senão a gente não colocava técnico, colocava cantor de ópera berrando. Não é assim. Futebol não é assim. Você precisa de administração. Foi assim que a gente ganhou 3 brasileiros seguidos. Foi assim que a gente conquistou Libertadores. Foi assim que a gente conquistou o mundo, com organização, coisa que São Paulo não tem há tempos e que não parece que vai ter. Então, quer mandar o Diniz embora? Vamos tentar fazer isso de modo profissional? Vamos tentar escolher um jeito, um modo profissional? Não vamos contratar o cara do dia para noite? Contratar aqui que Gabriel me liga, eu estava indo dormir, não acreditei. Não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. E aí, finaliza como você quiser. Só um último comentário, lembrando, né, porque na situação que o São Paulo está, muito dificilmente, mas é muito improvável que a gente vá sair desse buraco que a gente se enfiou de dívidas, de amadorismo e do que quer que seja, ainda que o próximo presidente, seja lá quem for, faça um bom mandato, tem um caminho, o cara foi iluminado, acertou ali na indicação disso, tá todo mundo fazendo bom trabalho, dificilmente a gente vai sair disso e vai virar o Bayern de Munique da América do Sul. Muito dificilmente. Isso provavelmente vai exigir um processo. E se a gente não estiver disposto a enfrentar esse processo, melhorou um pouquinho, mas um pouquinho não serve porque eu tô cansado. Não é mágica. Não vai ter mágica. Você não vai saber. Nem o Flamengo, que ganhou tudo que ganhou, fez isso do dia para noite. Nem eles, que ganharam tudo que ganharam com muito mais dinheiro do que a gente, fizeram isso do dia para noite. Então, assim, ou a gente está disposto a enfrentar isso e entender, fala, peraí, isso aqui melhorou. Isso aqui tem um caminho. Mantém isso aqui que talvez um dia a gente chegue onde a gente quer. Ou se não, a gente melhorou um pouquinho. Não, mas não é igual a era Tele. Derruba de novo, começa do zero. E agora, como é que faz? Não é assim, entendeu? Esse aí não é o Raí de 92, manda embora. Aí gente, eu acho que nós estamos num caminho que vai chegar uma hora, como eu falei no começo do vídeo, o fundo do poço chega e nós não batemos nem perto do fundo do poço. E aí aquela coisa do resultadismo. Não adianta assistir um jogo e não querer entender o contexto. Quer entender, vem para cá, que a gente vai explicar o que está funcionando, o que não está, por quê. Não adianta ficar gritando ou xingando a instituição, porque a instituição, a gente, em teoria, quem gosta não deveria xingar, por isso que eu sempre falo agora, fala Bandana, o jornalismo alternativo para quem gosta do São Paulo. A gente não vai colocar apelidinho, a gente vai cobrar é importante, criticar é importante, e criticar, que fique muito claro, critiquem trabalhos, não pessoas. Nem sempre a pessoa... O Sidão é uma excelente pessoa, um cara, gente boníssima, um cara legal, bacana. É um bom goleiro? Não é. Aí vai falar do trabalho dele? O trabalho dele é aqui. O jogo que ele foi bem o Sidão. Então ele é um grande goleiro. Não, ele foi bem. Não quer dizer que ele vai bem sempre. Para ser um grande goleiro, precisa ir bem sempre. Mesma coisa um atacante. O Pablo tá mal? Vamos criticar. Perdeu muito gol? Vamos criticar. Mas o Pablo é ruim? Não, mas ele tá numa fase ruim? Tá. Se sai de São Paulo, vai voltar a fazer gol? Ele precisa de um time organizado. Então tem toda uma estrutura aí. Não é só o jogador, mas não pode perder os gols que tá perdendo. Enfim.
É só isso, atacar sempre os problemas corretos. De novo, não é só porque, para finalizar de vez, né, bate 40 minutos certinho e pronto. Não é só porque a estrutura está terrível, então qualquer treinador, goleiro, atacante, diretor, qualquer um, ele tem carta branca para fazer o que quiser, porque como tá ruim lá atrás, então não manda o técnico embora, porque mandar o técnico embora não deu certo, aí bota o Gabriel lá de técnico, bota lá, eu vou lá de técnico e falo, não, tem que deixar ele 3 anos, porque a estrutura é ruim, então ele não tem culpa. Não, ele pode ter culpa. Não, Só que a gente tem que entender se ele tem culpa, onde ele tem culpa, falar, isso aqui tá errado, ou melhora isso aqui, ou não serve, né? Porque senão a gente vai ficar com 2 problemas. Só que a gente tem que entender quando é problema diretamente dessa pessoa e quando tem mais coisa por trás, tem um caminho ou não tem, ou tem uma evolução ou não tem. Enfim, é isso que a gente se propõe a discutir aqui, ou pelo menos tenta. E aí deixem também suas opiniões nos comentários, a gente vai lendo, faz um próximo vídeo, quer dizer, agora a gente volta no fim de semana na rodada, né? Pré-jogo para membros 93 e 05, que a galera aí aumentou, tem mais membros, aliás, agradecimento especial aos membros, a gente já está preparando algumas coisas adicionais. Que viram esse vídeo primeiro, né? Estão vendo, ouviram esse vídeo primeiro. E a gente está preparando alguma coisa especial aí para os membros, mais conteúdo. Só deixa a gente se recuperar desse baque, porque esse jogo da LDU não dava para começar um projeto do jeito que tá. Tá tudo muito. Porque a gente também é humano, tá, gente? A gente sente, a gente sofre, a gente não dorme. São Paulo meio que dá uma arrebentada. Por mais que a gente se controle aqui quando possível, a gente torce pra caramba. Como eu falei, jornalismo alternativo para quem gosta de São Paulo, e a gente gosta muito. Então, um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.